sistema digestório, a maioria aqui das patologias que a gente vai estar citando, alguém já teve aí em algum momento da vida, né? São bem assim, corriqueiras essas doenças aí do sistema digestório. E para dar início, a gente vai estar falando, né, um pouquinho aí sobre a anatomia do sistema digestório, a fisiologia, que é para a gente poder, né, estar falando das patologias e entender onde é que elas estão localizadas, como é que ocorre, né, essas patologias. Então, o sistema digestório, né, como o próprio nome já diz, ele vem aí de um processo de digestão. Então, vão ser ali alimentos, né, que estão ali em forma de macromoléculas, que eles vão ser digeridos para virarem micromoléculas, né? A gente vai ter aí dois processos, né, mecânico ou químico, para estar ajudando nessa forma aí da digestão, para que o nosso corpo, né, ele receba os alimentos. Esses alimentos vão ser transformados ali em carboidratos, né, em glicose, em ácidos graxos, e aí vai estar gerando a energia que a gente tem aí para o nosso corpo, né, funcionar. Então, o sistema digestório, também conhecido como sistema digestivo, tem basicamente essa missão, né, essas funções. E aí, o que é a digestão, né? É a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. E aí a gente tem aí, né, o sistema digestório tem as suas funções, né, que é a ingestão, que a gente faz aí através, né, do ato de colocar aí, né, o alimento, inseri-lo na boca, né, a gente está ingerindo ali o alimento. E aí vem a nossa boca, né, que é o nosso primeiro componente aí do sistema digestório, que ela vai estar trabalhando a questão da mastigação, da deglutição, né, a gente tem a língua, que ela trabalha nessa função, né, de jogar um alimento de um lado para o outro. A gente tem as glândulas salivares, que elas são glândulas acessórias, né? Elas não fazem parte, né, como um órgão que é do sistema digestório. Porém, ela é um acessório auxiliar. A gente tem 3 tipos de glândulas que vão estar liberando, né, saliva, que é para a gente poder ali conseguir ter o que a gente chama de bolo alimentar. E aí vamos ter o processo de digestão, né, como a gente falou anteriormente, que vai ser, né, ali o ato de deglutir, né, que é engolir, onde vai estar passando ali pela faringe, né? A faringe, ela vai decidir, né, porque a faringe ela tem 2 funções, tanto respiratória como digestória. Então, quando falamos do processo digestório, a gente está falando que a faringe, ela vai jogar esse bolo alimentar para o esôfago. E aí do esôfago a gente vai ter ali um longo percurso, né, com os movimentos peristálticos, que vai ajudar com que esse alimento ele chegue até o estômago. E aí todo esse processo aí, esse alimento ele vai estar sendo, né, reduzido, diminuído em pequenas moléculas. E aí, né, a gente vai ter a absorção pelo estômago, né, ali com a ajuda das enzimas. E por último, não menos importante, aquilo que o corpo não absorve, ele excreta, que aí nós vamos ter a eliminação dos resíduos, que é as fezes. E aí, né, por que temos que comer? Porque o nosso corpo precisa de energia. Assim, né, como um carro precisa aí de gasolina, o nosso corpo precisa do alimento para que se transforme em energia e que ele possa funcionar. Então, quimicamente, o que ocorre é isso aqui. A gente tem aí, né, durante a digestão, a produção da glicose, durante a respiração, a produção de oxigênio, e aí se iguala a gás carbônico mais água, que se torna aí a energia. E como eu falei anteriormente, nós temos aí 2 tipos de digestão: a mecânica ou física, que é todo esse processo, né, que ali a nossa boca, né, começa fazendo ali a ingestão, e aí a língua ajuda ali nessa parte, né, de movimentar o alimento dentro da boca, fazer o ato de deglutir. Os nossos dentes, cada dente que nós temos,
eles têm as suas respectivas funções, né? Nós temos os incisivos, né, os caninos, um é para cortar o alimento, o outro é para triturar. Cada dente que a gente tem, ele tem ali uma missão que vai, né, aí nos ajudar nesse processo de digestão. Quando a gente fala de digestão química, a gente já está falando aí da participação das enzimas, né, para poder estar fazendo esse processo. Vamos estar falando aí já para a parte do estômago. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, né, aqui nós temos aqui o tubo digestório, né, que inicia pela boca. Na boca a gente tem a língua, os dentes e a saliva, né, que é produzida pelas glândulas salivares. E aí começa tudo pela boca. Em seguida nós vamos ter aí a faringe, que vai estar levando, né, ali liberando para o esôfago o bolo alimentar. Do esôfago ele vai jogar ali para o estômago. Do estômago vai ocorrer o processo para ir para o intestino delgado. E por último a gente vai ter o intestino grosso, que é por onde a gente vai ter aí o processo de defecação, né, que é a eliminação das fezes. Então, resumidamente, né, para a gente relembrar um pouco aí da anatomia do sistema digestório e também da sua fisiologia, que é aí, né, tá trabalhando todo esse processo dos alimentos, né, para que eles possam se tornar carboidratos, glicose, ácidos graxos, para poder ir para a nossa corrente sanguínea e nos dar energia. E aí, eu coloquei aqui um videozinho para ficar mais dinâmico, assim, mais ilustrativo mesmo, para a gente dar essa fechada aí sobre a anatomia e fisiologia do sistema digestório. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Deixa eu tirar aqui. Recomendo assessor de sensibilidade. Você já notou que quando estamos com muita fome e comemos aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para se perguntar por qual motivo isso acontece? A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é? Nos alimentos estão presentes os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas também há os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, o nosso corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Só que tem um porém, nós não podemos utilizar esses componentes na forma que eles estão nos alimentos. É aí que entra em ação o sistema digestório, que transforma cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, vamos mastigando, mastigando, mastigando até transformá-la em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. Por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e quando misturados na língua será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe. Esse órgão específico tem uma particularidade.
Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos: o suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo, surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal. O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes. É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo? Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores. Daí elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Isso é feito por meio de transformações mecânicas, como a mastigação, e transformações químicas, como a atuação das enzimas digestivas. O caminho que o alimento percorre no nosso corpo é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além desses órgãos, existem outros que são importantes para o processo de digestão. São as glândulas salivares, responsáveis pela produção de enzimas que iniciam a digestão, o pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático, e o fígado, que produz a bile. Agora que você já aprendeu tudinho sobre o sistema digestório, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Novo Sensodyne, sensibilidade e gengivas. No meu consultório eu tenho visto muitos pacientes relatando tanto Bem sensibilidade baixinho. como sangramento História é gengival. essa. Eu sempre Vocês estão me escutando direitinho? Cadê? Então tá ótimo. Vamos dar continuidade. E agora a gente vai falar sobre algumas patologias do sistema digestório, né? Uma delas que é muito comum é a estomatite. Oi. Vixe, peraí, deixa eu tentar ajeitar. Será que ocorreu? Tá a tela inteira. Tá aparecendo inteira? Obrigada.
A estomatite, como eu falava, né? A estomatite, ela é uma inflamação que ela vai se dar na área, né, da mucosa oral, ou seja, dentro da boca, né, no interior da boca, na língua, nos lábios. São os que a gente geralmente chama, né, de aftas, né? E aí, nem sempre as aftas, elas vão ser, como é que eu posso falar? Por conta aqui que a gente vai falar alguma das causas, né? Uma das causas aqui da estomatite é um vírus, né, chamado herpes, que ele pode ser o tipo 1, que é esse oral, que a pessoa que tem ali, né, esse vírus, ela pode, por exemplo, beber ali num copo de água, aí você vai lá e bebe em seguida, e aí você é contaminado por essa herpes, né? Um exemplo. E aí a gente tem também, né, os tipos que são aqueles, né, já genitais, né, que se dá ali por relações sexuais. Só que nem sempre a gente vai estar falando aí da estomatite, né? Nem sempre a gente vai estar falando sobre essas aftas que são, né, causadas aí pela herpes. A gente também pode ter essas aftas aí causadas, né, por uma baixa, né, da imunidade. Lembrando que também a pessoa que ela adquire, né, ali a herpes, né, do tipo 1, ela não tem, assim, como é que se possa falar, uma cura definitiva. A pessoa vai ali e tem algumas que elas ficam ali como se fosse incubação, né? E aí, quando essa pessoa, a imunidade baixa, essa herpes, ela retorna. Então, ela fica, né? Não existe, assim, uma cura definitiva para algumas pessoas, né? Elas acabam se tornando recorrentes toda vez aí que, vamos dizer, esse exemplo, né? Que a imunidade da pessoa, ela cai. E aí, né, essa estomatite ela pode estar sendo causada por esse vírus, né, que conhecemos aí como herpes, por bactérias, fungos, também traumas, né, às vezes a pessoa vai ali e toma um café, por exemplo, muito quente, ou outra bebida muito quente ou muito gelada, e acaba, né, trazendo aí um trauma para a boca, e aí vai ocasionar aí essas aftas, que é a inflamação da parte, né, da mucosa oral. Como eu já falei anteriormente, vai se dar aí no interior da boca, na língua e nos lábios. E aí, essas que é causada pela herpes, a gente chama de estomatite herpédica, né? Que aí vem da própria herpes. E aí também, né, pode estar sendo causada por distúrbios emocionais, nutricionais, excesso de acidez, né? A pessoa que come aí muitas coisas ácidas. Nós, né, temos o pH da boca neutro. O nosso pH da boca, ele é 7. O estômago, ele já tem ali um pH mais ácido. Então, acaba alterando aí esse pH da boca e com isso pode estar causando as estomatites. E aí tá. Já falei pra vocês, né, o que pode estar causando. Aí também ocorre muito nas crianças, que é o que quando a gente chama de sapinho, fala assim, o bebezinho pegou sapinho, né? É geralmente nessas situações aqui. E aí, quais são os sinais e sintomas, né? A dor que se acentua com a alimentação, principalmente aí os alimentos ácidos e quentes, né? A mucosa, ela fica avermelhada, aparecem essas regiões ulceradas, que né, e as aftas, e às vezes surge mesmo ali, que não tem aqui nessa, eu não coloquei a imagem, mas se cria mesmo aquelas úlceras bem assim, bem lesionadas mesmo. E qual que é o diagnóstico aqui da estomatite? A gente pode estar fazendo através da inspeção da cavidade oral, né, com a lanterninha, né, averiguando ali como é que tá a boca aí dessa criança, do adulto. E aí, né, se a gente tiver aí uma suspeita, porque aí às vezes também a gente tem o HPV, né? Então, se eu tenho uma suspeita, né, que não se enquadra aí na herpes, ou até mesmo nessa questão, né, dos traumas, a gente vai estar fazendo naquele mesmo processo que a gente já comentou em aulas passadas, do SWAB, né, coletando ali a secreção da ferida, para a gente fazer aí a cultura e ver que tipo de infecção pode estar causando aí essa estomatite. E aí, qual que é o tratamento, né? Primeiro a gente vai
cortar aí as bebidas quentes, né, as bebidas muito frias. A gente vai pedir para que se evite, né, os alimentos mais ácidos. E aí vai tentar regular o pH da boca, como eu falei para vocês. E aí dos medicamentos, né, naturais mais conhecidos, né, pelo menos é o que eu mais ouço falar, é a pedra úmine, né? E até coloquei aqui a imagem. Mas pode estar sendo utilizados outros também, né? Como bicarbonato de sódio, leite de magnésio. E é basicamente isso. Agora a gente vai estar falando sobre a esofagite de refluxo. O que é a esofagite, né? Já é a inflamação de alguma parte do esôfago. Lembra que a gente falou, né, que primeiro a gente tem ali o início da digestão pela boca, né, esse processo digestório pela boca, em seguida passa pela faringe, a faringe joga para o esôfago, que vai estar fazendo, os movimentos peristálticos para que se leve, né, ali o bolo até o estômago. Então a gente vai ter aí o comprometimento desse esôfago, ele vai estar em alguma parte inflamado. E aí quais são as causas, né? Uma das causas pode ser a hernia de hiato, que a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente, e até mesmo, né, aí a questão da alimentação, né? Pessoas aí que estão em obesidade, né, que estão aí sem fazer um exercício físico, numa vida sedentária, pode estar ocasionando isso também, e a própria alimentação. Então, o que acontece? Aqui nessa primeira imagem, a gente tem o esôfago, que é esse tubo, né, que vai estar levando aí o alimento para o estômago. E a gente tem um esfíncter, chamado esfíncter esofágico. Esse esfíncter, né, como todos eles, é como se eles funcionassem como uma válvula, né, que ele abre e fecha. Então aqui, né, no momento em que foi ali, né, levado o bolo alimentar para o estômago, esse esfíncter, o correto é que ele se feche. Porém, quando a gente tem uma esofagite de refluxo, a gente vai estar falando de um esfíncter que por alguma causa ele não vai estar, né, no seu pleno funcionamento. Então, ao invés do esfíncter se fechar, após ele distribuir aí esse bolo alimentar, ele continua aberto. E com isso, né, o alimento retorna, que é o que nós chamamos aí de refluxo. Existem outros tipos de esofagite, né? A gente pode estar citando a esofagite medicamentosa, que é quando a pessoa ela faz aí cadê? Tá aqui. Como eu falava, a gente tem também a esofagite medicamentosa, quando a pessoa ela faz o uso, né, ali contínuo de alguns medicamentos e aí acaba ali prejudicando, né, essa questão aí do esôfago. E aí tem vários tipos de esofagites, né, mas aqui nós vamos focar hoje é sobre a esofagite de refluxo. E como eu falei anteriormente, uma das causas dessa esofagite é a hérnia de hiato. E o que seria a hérnia de hiato? Nós temos o esôfago e a gente tem o diafragma, né, que é o músculo que é dividido ali entre o peito e o abdômen. E aí nesse músculo a gente tem um orifício, né, que é por onde passa o esôfago. E aí a gente nomeou esse orifício de hiato. E então o esôfago passa pelo orifício chamado de hiato. E aí o que ocorre? Ocorre um afrouxamento dessa musculatura, e aí a localização do esôfago era uma, e a partir desse afrouxamento, ele começa a mudar a sua localização, né? Acontece esse afrouxamento, vem a hérnia, e aí ele fica ali fora da sua localização, e logo que ele foi feito para estar em tal local, e ele sai, a gente vai ter aí essa problemática. Então essa é uma das causas desse refluxo. E aí qual que é o tratamento, né? Vai utilizar antiácidos, comer em pequenas quantidades, né? Sempre que a gente vai falando de refluxo, a gente sempre vai estar aí fracionando a dieta, né? Pelo menos umas 6 vezes ao dia a gente vai estar pedindo para que essa pessoa ela não se deite, né, após comer. E aí geralmente, né,
na maior parte dos casos de esofagite de refluxo e de hérnia de hiato, a gente vai estar sempre relacionando a obesidade, relacionando aí ao sedentarismo. Então, a gente vai estar sempre aí pedindo, né, uma alteração nessa dieta e fracionando também. E aí, em alguns casos, né, mesmo depois de todas essas intervenções, ainda não consegue solucionar ou então maneirar ali o problema. Então, a gente também pode estar entrando aí com a intervenção cirúrgica. E aí, a gastrite, né? A gastrite é uma das mais conhecidas aí, né, desse meio do sistema digestório. E o que é a gastrite? É a inflamação aguda ou crônica da mucosa gástrica. E aí a gente vai ter várias causas, né, que pode estar ocorrendo aí para alteração, né, para que ocorra aí essa inflamação da mucosa gástrica. A gente vai ter aí distúrbios emocionais, né? Acho que muitos já ouviram aqui que a gente fala de gastrite nervosa, que quando a pessoa ela tem ali uma mudança dessas emoções, ela tem crises, né, de dor ali no estômago. Então, assim, ela pode estar ocorrendo também, né, por esses distúrbios emocionais. Erros alimentares, aí, né, alimentos muito quentes, ou excesso, né, de condimentos mal mastigados. Também tem pessoas que passam, né, ali um longo período de jejum, demora a comer, também pode estar ocasionando, né, a inflamação dessa mucosa. E medicamentos derivados da AS, né, que a gente vai ter aí, né, que são os ácido acetil salicílico, né, como aspirina, o próprio acetil salicílico e a AS mesmo, né. Os corticoides também, o abuso de álcool, né, e fumo, refrigerantes gasosos, que principalmente se contém cola, vamos falar aí da Coca-Cola, né. E aí qual que é o tratamento, né? É restringir tudo isso que pode ocasionar essa inflamação e principalmente as crises, né? Quem já teve aí uma dor de estômago, né, sabe como é ruim. Então a gente vai utilizar aí os meios para que se evite as crises aí de gastrite. Vai ter aí um repouso físico, né? A dieta vai ser, como a gente já mencionou lá no início, sempre aí pobre em ácido, né? Esses condimentos quentes, frios. Orientar quanto à mastigação, servir pequenas quantidades de alimentos várias vezes ao dia, evitar os refrigerantes, fumo, álcool e café. Aí vai estar tomando os antiácidos, né? Também ali, sempre, né, a primeira linha ali, o omeprazol, ranitidina. E aí a gente vem para as úlceras peptídicas, que é aí, né, as lesões no estômago, né? A gente pode ter tanto no esôfago, no estômago ou no duodeno, que aí são as lesões mesmo nas feridas, né? Quem aí já foi em algum estágio ou já viu, né, que vocês fizeram a outra disciplina, como é que é o nome? Noções básicas, técnicas básicas, né? Que viu as úlceras, né, ali por pressão. Então, já tem uma noção aí de como é que é essa lesão. E aqui a gente vai estar falando dessas lesões, dessas úlceras que ocorrem aí no sistema digestório, nessas 3 localizações. Então, sempre que a gente estiver falando aqui, a gente vai estar falando não de uma causa fixa, né, exata, mas de diversas coisas que podem estar levando aí à aparição dessas doenças. E uma delas também pode ser, né, os distúrbios emocionais, o estresse, aí os erros alimentares, os hábitos de chimarrão, café, álcool, até mesmo o chá em excesso, os medicamentos, né, à base de AS, como eu falei, né, que são aí os medicamentos que têm o ácido acetil salicílico, os anti-inflamatórios, né, ibuprofeno, piroxicam, diclofenaco, qual é o nome do outro? Naproxeno. Então, são tudo medicamentos, né, que podem estar ao longo prazo, né, gente? Não quer dizer que você não vai tomar mais medicamento ou que seu paciente não vai tomar mais medicamento por conta que ele pode aí adquirir uma úlcera peptídica, né? Não. Quer dizer que o uso prolongado desses medicamentos, né, podem estar levando aí, né, a essa ulceração. E aí também o que a gente escuta muito falar, né, é sobre as infecções por Helicobacter pylori. Quem nunca ouviu falar, né, que fez ali uma endoscopia, ou um parente, ou até mesmo, né, um amigo fez ali uma endoscopia
E no final sai ali com o diagnóstico que está com a Helicobacter pylori, né? Que é aí uma bactéria. Como é que a gente adquire essa bactéria, né? Através ali de alimentos que não foram bem lavados, a água, né? A pessoa que ela vai ao banheiro, ao término ela não lava as mãos, e aí ela vai ali, né? Como é que se possa dizer? Ela vai ter contato ali com o alimento, preparar o alimento para você, e aí você, né, ingere aquele alimento ou aquela bebida, e aí adquire aí essa bactéria. E aí, o que você vai estar fazendo, né? Ou o nosso paciente vai estar fazendo ali o uso, né, de antibióticos, como a claritromicina, o omeprazol também, né? Para tentar combater aí essa bactéria. E aí, às vezes é preciso a gente fazer novamente, né, uma endoscopia. Às vezes ali o paciente, ele é resistente àquele antibiótico, né? A gente não tem muito resultado. Então é preciso a gente fazer ali uma cultura, né, para poder ver ali o que esse paciente pode tomar. E uma das outras, né, causas também é o jejum prolongado. E aí a gente tem aqui, né, a localização, como eu falei para vocês, né? Pode estar ocorrendo aqui, ó, no estômago, né, uma úlcera gástrica. Opa, desculpa. Pode estar ocorrendo também aqui no duodeno e também no esôfago. É porque não apareceu aqui, mas também pode ocorrer no esôfago. E aí, as mais comuns é essa, né? No estômago e ali no duodeno. E aí, como é que a gente vai descobrir, né? Tanto ali pela histórico ali do paciente, a anamnese, fazendo um raio-x, né? Uma endoscopia. É possível ver, né? Como é que tá aí. Através ali do esôfago, né? Vai pelo esôfago, estômago, duodeno. E é importante não parar, né? No estômago. Que essa endoscopia ela seja feita completa. Porque às vezes a gente não tem um comprometimento no esôfago nem no estômago, mas tem no duodeno. E aí, quais são os sinais e sintomas, né, aqui dessa úlcera? A gente vai ter a dor epigástrica, né, que é essa dor no estômago, que ela é aliviada ao comer, pois o alimento ele neutraliza o ácido. A gente vai ter aí náuseas, vômitos. Às vezes a pessoa, quando ela vomita, ela sente um gosto amargo, ou então sai um líquido ali esverdeado, amarelado, que é até mesmo ali, né, o suco gástrico, né, misturado. Então, ela vai ter aí esses vômitos. E aí a gente vai ter também, pode ter, né, a hematemese e a melena. O que é isso? A hematemese é o termo técnico que eu até coloquei no final para vocês, que é o que? Quando a pessoa ela vomita sangue. Então, pode estar ocorrendo aí, né, essa hematemese. E também a melena, que é o que? Quando a gente tem ali aquelas fezes escurecidas. Então, o que a gente vai perguntar, né? O meu paciente, ele vai chegar ali, né, com essa dor gástrica, a gente vai perguntar como é que tá ali a cor das fezes dele, né? Isso aqui também é importante quando a gente tem aqui a perfuração também, né, de alguma parte do intestino. Então, isso aqui é um grande alerta, né? Por isso que eu até brinco aqui com meu esposo, né? Que às vezes meu esposo ele tem umas dores aqui sem ver nem pra que ele tem umas dores. É a primeira coisa que eu pergunto: qual foi a cor do teu cocô? Tá duro? Tá mole? Qual é o cheiro? Tudo eu pergunto pra ele, né? Aí a mulher quer saber de tudo do meu cocô, né? O que é isso? Mas é exatamente através, né, dessas características das fezes que a gente pode aí levantar um diagnóstico, né? E até mesmo precoce, que é o que a gente sempre prioriza, né? De forma que a gente possa atender ali o mais rápido o nosso paciente. Então, né, vai ter ali, né, minhas fezes tá escurecida, tá preta, tá, né, assim, cor de, sei lá, açaí. A gente sempre vai perguntar, né, o que o senhor comeu, o que a senhora comeu, pra gente bater ali, né, com o diagnóstico e ver se a alteração não pode ter sido, né, pela própria alimentação. Aí, como tá aqui, ó, aí aparece aí a melena e a hematese nos casos de úlcera perfurante, porque essa úlcera ela pode estar perfurando, né, como vocês viram, né? A úlcera é essa lesão que ela vai ali, como se fosse corrosiva, né? Ela vai corroendo ali e pode perfurar ali partes, né, do intestino. E aí, qual que é o tratamento, né? A gente vai ter aí o controle das secreções gástricas através dos antiácidos, ansiolíticos, né? Ranitidina, cimetidina, omeprazol, repouso físico e mental,
evitar o uso de café, álcool, chá, refrigerante, fumo e chocolate, é tudo muito parecido, né? Aqui o tratamento. Cadê? Também pode estar acontecendo aí. Cadê? Deixa eu ver onde é que eu tava. Sim, a dieta equilibrada, fracionada. Cirúrgico também, né? Se for necessário, aí no caso de ter uma perfuração, né? Vai ter que ser ali feita uma cirurgia para ver qual é o nível desse comprometimento, né? Para que seja feita uma cirurgia de emergência. Os antibióticos, né? Se for detectado aí a bactéria, né? E pode ser essa, que é a mais comum, e pode ser outra também. E as complicações, como a gente viu, né? Pode ser hemorragia devido à perfuração. E aí, quais são os cuidados de enfermagem diante aí da gastrite e úlcera, né? Sempre proporcionar um ambiente calmo e tranquilo, né, para o paciente. Como a gente viu, são doenças que podem estar sendo causadas, né, ali devido às emoções. Então, né, tentar controlar, trazer assim o mais leveza, calma possível para aquele ambiente. Orientar o paciente quanto à importância da dieta e da mastigação. Observar e controlar as eliminações gastrointestinais, né? Vamos ficar observando se esse paciente ele está tendo vômito, né? Qual é a cor, o que está saindo nesse vômito. As fezes também, como a gente já mencionou, né? Parece assim, um exagero, mas sim, é uma função da gente, né? Observar aí essas questões. Observar as características da dor, né? A localização, a intensidade, se está aliviando ou não com os antiácidos, né? Porque aí o paciente vai estar lá internado, fazendo ali um tratamento, né? Então a gente vai observar se esse tratamento ele está tendo ali eficácia, né? E sempre verificar os sinais vitais para poder constar aí sinais de hipotensão. Porque, como eu já falei para vocês em outras aulas, quando a gente faz ali, né, tem uma diarreia ou tem ali episódio de êmese, né, que é o vômito, a gente não perde só, né, o alimento, né? A gente perde, como vocês viram, né, ali as enzimas, né, que fazem todo aquele processo químico para transformar, né, os alimentos ali em glicose, carboidrato e tal. E aí a gente tem, através da água também, ali a gente ingere os minerais, né? Então, não é só o alimento, não é só uma coisa assim superficial, mas tudo isso aí está trazendo, né, a energia e como é que se possa falar assim, as necessidades fisiológicas do nosso corpo, né? Então a gente não vai perder só alimento, vai perder minerais, vai perder ali energia, tudo. Então a gente precisa estar vendo aí os sinais vitais para que não ocorra, né, a hipotensão e que esse nosso paciente ele possa até vir a ter aí um choque hipovolêmico, né? E aí preparar o paciente para os testes diagnósticos, né, que forem serem realizados. Aí vamos falar agora da apendicite. Deixa eu só beber uma água aqui. A apendicite, né? Ela é ali o final, ali do início, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Tá aqui o intestino delgado, né? E aí bem aqui localizado a apêndice, né? Do lado aí esquerdo, né? Cadê? Tá. Aí vocês viram aqui, né, a localização dela. Aqui nessa foto, quando a gente vê o todo, né, ela é bem pequenininha. E de fato ela é. E aí o que acontece? Essa apêndice, segundo os estudos, ela não tem função nenhuma, né? Não se sabe aí qual que é a função da apêndice aí no processo aí digestório. Então, para que ela serve, né, gente? Para inflamar, e aí a gente ter essas complicações que muitas vezes, né, ocorre que a gente chama de... As pessoas comumente falam, né, minha apêndice estourou, né, supurou. E aí ela tá ali infeccionada, né, cheia de pus. Pode ocorrer aí por traumas, né, por parasitas, né, que ocorre aí essa inflamação. Então, o que a gente vai ter de sintomas, né? Uma dor intensa, né? E aí a gente vai ter alguns sinais. A gente faz o exame físico e através do exame físico a gente consegue aí
confirmar ou descartar se o nosso paciente ele está ali com quadro de apendicite. É claro que a gente vai, né, a gente vai ter ali uma hipótese diagnóstica e vai ser confirmada ali com a ultrassom. E aí, o que a gente vai ter, né? Um paciente que ele vai referir uma dor abdominal muito intensa. Esse paciente, ele vai ter febre, ele vai ter náuseas, ele vai ter vômito. E aí, eu até ia mostrar pra vocês. Deixa eu aparecer aqui. Apareci. Então, é que eu sou péssima, gente, de direita e esquerda. Vou me levantar aqui. Mas a apêndice, ela fica do lado direito, tá? É porque eu tava aqui, é que a minha mão direita é essa. Eu lembro da mão que eu escrevo. Então, a minha apêndice, ela fica, né? Deixa eu colocar mais aqui. Nessa parte aqui, né? Nessa terminaçãozinha. Bem aqui a gente tem a crista ilíaca, né? Dá pra gente sentir. Aqui as fossas ilíacas. E aí a gente vai ter aqui essa terminação. Então, o meu paciente, ele vai chegar, às vezes ele não vai saber, não vai chegar dizendo assim, eu tô com uma dor bem aqui. A gente vai dizer, isso aí é apêndice. Não. Às vezes ele chega com uma dor intensa, né? Gástrica mesmo, como se fosse ele não sabe muito bem te dizer ali a localização, se é no estômago, se é onde é que é. Ele sente ali uma dor. O que a gente vai estar fazendo nos sinais vitais, né? A gente vai estar fazendo a palpação, né? Vai fazer uma palpação profunda. E aí a gente vai fazer o sinal, agora eu esqueci o nomezinho técnico, acho que é Blueberg, alguma coisa assim. Que a gente vai fazer uma compressão assim funda, né? Uma profundinha assim, ó, e solta. Se for apêndice, esse paciente ele vai dar só um grito, porque vai doer pra caramba aí esse sinalzinho. E aí a gente também às vezes pede pro paciente ele levantar, flexionar, né? Cadê? Flexionar assim o joelho. Se for, gente, ele não consegue, porque a dor, ela é muito intensa. Então, ele não vai conseguir fazer esse movimento aqui de flexão, tá? É um dos testes também. Deixa eu ver se tem algum outro que eu quero falar pra vocês. Sim, e aí tá. Ah, professora, mas o meu paciente, eu fiz a palpação aqui e ela não doeu, mas eu fiz a palpação aqui do lado esquerdo, que o lado esquerdo não tem apêndice, né, gente? Mas aí o meu paciente não sentiu, mas ele sentiu do lado esquerdo. Sim, pode ocorrer de essa dor, ela se irradiar para o lado esquerdo. É por isso que esses sinais, eles são ali para a gente levantar uma hipótese diagnóstica de acordo com a anamnese. Mas a gente vai confirmar com aí a ultrassom, tá? Deixa eu desligar aqui. Então, é uma das formas de a gente descobrir aí a apendicite. Cadê? Tá. E aí, continuando, né? A complicação aí vai ser, né? Como a gente fala, né? Se essa apêndice... Se eu tô ali no início da apêndice, ela tá inflamada, mas tá fechadinha, ótimo. A gente vai solar, faz a cirurgia e retira a apêndice. Agora, dependendo da quantidade de dias, a gente vai ter aí as complicações, né, gente? Porque aí ela estoura, é pus mesmo, né, ali secreções, e aí vai ali contaminando todos os órgãos, né? Então, muitas das vezes o médico precisa abrir tudo, né, para poder limpar ali os órgãos, para depois fechar o paciente. Quando é só mesmo, né, que ela tá inflamada, mas não estourou, né, como a gente fala assim comumente, a gente vai ter ali uma incisão pequenininha, né, como acho que talvez você já tenha visto alguém ter feito, né, uma incisão pequenininha, hoje faz até, né, por vídeo, e pronto. Mas quando a gente tem aí já, né, muitas vezes, por isso que a gente sempre fala sobre o diagnóstico precoce. Muitas vezes o paciente chega, fala os sintomas, fala tudo, tá tendo febre, e o médico não pede uma ultrassom, né? Não faz ali um exame físico para confirmar o que aquele paciente tem ou não, manda para casa. Isso aqui, gente, é muito sério. Isso aqui passou ali menos de 24 horas, pode supurar, pode ali, né, ocorrer aí, como a gente chama de estourar. E eu vou ter muito mais complicações, posso até perder esse meu paciente. Então, por isso que é sempre importante a gente fazer de tudo para ter aí um diagnóstico precoce, para que ocorra uma intervenção precoce.
Coloquei essa imagem, né, que foi a retirada, né, de um apendicite aí, de um apendicite não, de um apêndice. Apendicite é a inflamação. E aí, fechando sobre a apendicite, aqui, né, os cuidados de enfermagem vai ser ali durante o pós-parto, né? A gente vai colocar o paciente para deambular, para que ele possa, né, ali voltar a ter as eliminações certinhas, né? A gente vai estar vendo aí as eliminações, tá tudo certinho, né? De fezes, de urina, sinais vitais, tudo aí que a gente já vem falando no decorrer das aulas. E aí a gente vai ter a gastroenterite, né? Muito também conhecida por infecção intestinal, né? Que algumas pessoas falam, fulano tava com infecção, né? E aí a gente tem aqui, né, infecção que pode ser do estômago ou do intestino. E as causas são vírus, bactérias, fungos. E aí geralmente é daquele mesmo processo quando a gente adquire lá H. pylori, né, que é comidas, né, que não são bem cozidas, não são bem lavadas. A gente vai ter aí, né, a lavagem das mãos também, né, que não é bem feita. E aí das pessoas, né, que preparam ali aquele alimento. E aí, vamos ter aí essa infecção. Aí a gente vai ter aí os sintomas, né? Febre, vômito, dor de cabeça. A pessoa ali não vai ter, né, vontade de comer. Vai ter diarreia, cansaço. Aqui também entra, né? Às vezes a pessoa tem aqueles calafrios, né? Porque é bem intenso, né? Essa gastroenterite. E aí, como é que a gente vai estar descobrindo a gastroenterite? Através aí dos exames, né, de fezes parasitológico ou cultura, né? Que é o famoso exame de fezes, né, que a gente faz lá, coleta ali as fezes no coletor, o laboratório vai lá e vai ver que tipo de parasita pode ser que esteja causando aí essa gastroenterite. E aí o tratamento vai ser antibióticos, né, fungicidas, né, vai depender aí de qual vai ser o agente etiológico causador dessa infecção. Aí sempre, né, focar na hidratação, perdão. Como eu falei para vocês, quando a gente está tendo aí essas percas, né, seja por vômito, seja por diarreia, a gente pode ter aí a perda, né, dos minerais, dos eletrólitos, e com isso nosso paciente ele pode desidratar e levar até mesmo aí uma hipotensão, e esse nosso paciente, ele ter um choque hipovolêmico e vir à morte, tá? Isso é bem sério. Parece tão, assim, simples, né? Assim, parece, teve uma diarreia, mas é bem sério, tá? Isso aqui. A dieta, né? Manter dieta zero enquanto houver vômito. E, posteriormente, iniciar aí uma dieta, né? Devagarzinho, pastosa. De uma forma ali que não vá agredir, né? O estômago, o intestino. Bem devagarzinho. Aí que eu coloquei pra vocês, né? O exame parasitológico, como é que ele é feito, né? Aqui, né? O paciente levou o recipiente, né? Com as fezes. Essas fezes, ela é diluída em água destilada. E ela é misturada e centrifugada até que ele se obtenha aí um líquido claro. E aí a gente vai, né, colocar aí numa películazinha, como se fosse aquela lâmina, né, que a gente já viu em outras aulas. E através do microscópio a gente vai ver o que que tem aí nesse líquido, né? Se aqui, ó, quando é o ovo de taênia, né, que é a cisticercose, por exemplo, aquela que a gente chama de solitária. É essa primeira aqui que vai ser visualizada. Aqui na segunda, o ovo de cistossoma, o outro aqui, ovo de tricumus, e o ovo de ascaris, né, que é lá ascaridíase, e o outro de giardia. Então, essa daqui é alguns dos tipos, né, dos parasitas que pode ser encontrado nas fezes. E aí a gente vai ter, ainda falando, né, sobre a gastroenterite, né, como eu falei para vocês, pode estar acontecendo aí a desidratação desse paciente, o choque hipovolêmico, né, a desnutrição. Aí tem pacientes que já têm, né, a caquexia, que é essa magreza extrema, como vocês estão vendo, e o óbito. A gastroenterite é uma das principais causas de óbito em crianças menores de 1 ano. Então, por isso estou falando para vocês que se parece, né, tipo, tô com infecção intestinal, parece algo simples que não é. E aí, quais são os cuidados de enfermagem, né? Isolar o paciente em caso de diarreia infecciosa. Como eu falei para vocês, né? A gente pode estar passando aí, né? Através ali das mãos, mal lavadas, né? Pega ali no corrimão, e aí vem o outro paciente, pega no corrimão, e aí o paciente não lava a mão, leva ali para a boca. Então, por isso que em caso, né?
que a gente tem ali um diagnóstico que seja uma diarreia infecciosa, a gente isola. Vamos controlar as evacuações, frequência, quantidade, cor, consistência. Se tem presença de muco, né? Muco é como se fosse mesmo ali uma aparência de catarro. Sangue, né? Como a gente viu lá, é a melena, né? Controlar os vômitos, frequência, quantidade, cor e características. Como eu falei bem no início, né? É muito importante a gente averiguar todas essas características para que a gente possa ter aí, né, um controle, um diagnóstico da situação aí do nosso paciente. Fazer o balanço hídrico, né, que é o quê? O que foi ali liberado, o que foi ingerido, né, pelo paciente. Controlar sinais vitais para que se verifique os sinais de choque, né, que aí vai ser a hipotensão, a hipoglicemia, né, tudo isso aí. Controlar peso e diurese, né, no caso, peso do paciente, diurese e urina. E manter o paciente limpo e seco. Aí falamos aí, né, foi mesmo, gastroenterite, e agora da constipação intestinal, que nós também, né, entramos aí com intervenção. Então, a constipação intestinal é um termo usado para descrever uma frequência anormal ou irregular da defecação, né? É um endurecimento ali das fezes, fazendo com que a sua passagem ela seja dificultosa ou muito dolorosa. E tem paciente que ele realmente, de fato, ele não consegue evacuar, tá? Então tá aqui, né? A gente tem aqui o consumo pobre de fibras, né? Vai depender aí dessa alimentação. Tem medicamento, sempre a gente pegar um medicamento, né? Que for ser ali de uso contínuo, ler a bula. O que pode estar causando aí de reações adversas, de efeitos colaterais, quais são os mais comuns, e ver se tem aí essa questão, né, da constipação intestinal. Muito deles tem. Então, né, o que pode estar levando a essa constipação intestinal é isso. Alterações metabólicas, né? Ali, às vezes, a pessoa ela não ingere muita água. Então, né, vai acontecer aí essa dificuldade, né, desse bolo fecal ele ser eliminado. Cadê anormalidades musculares, cadê alterações neurológicas e distúrbios intestinais. Então, quais são as causas a gente já falou, né? E aí, quais são os sinais e sintomas aí dessa constipação, né? A gente vai ter ali aquele abdômen distendido, que a gente costuma chamar de inchaço, né? Mas é um abdômen totalmente distendido e duro. A gente faz a percussão, né? Ali durante o exame físico. Cadê? Onde é que eu tava? Distensão, tá. O apetite diminuído, cefaleia, dá dor de cabeça, fadiga, indigestão. E a gente pode estar fazendo diagnóstico aí, né? Através do exame físico e também ali do raio-x, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou lembrar exatamente, é timpânico e tem um outro nomezinho. Não vou me lembrar muito bem. É timpânico e outro nomezinho que eu não vou lembrar agora, que são esses dois que a gente consegue auscultar ali durante a percussão. Cadê? Tá. Vou aparecer de novo, hein? Não se assustem. Então, aqui, quando a gente estiver falando de constipação intestinal, né? A gente, durante o exame físico, a gente faz ali a inspeção, né? Que é o olhar. A gente faz a palpação, que é o tocar, e também pode estar fazendo a percussão. E como é que é essa percussão, né? A gente vai pegar aqui, né? Vamos lá. Temos o intestino, né? Ali o intestino grosso, que a gente vai ter aqui a apêndice, né? E tá, vem, e vai aqui pro caminho, né? Pra ir pro reto e aí pro ânus para ser eliminado. Então, aqui, quando eu tenho, a gente vai bater assim no dedo, e a gente não vai dar pra vocês ouvirem muito bem, mas quando a gente faz esse processo de percussão, a gente consegue ouvir um sonzinho que a gente chama de timpânico ou outro que eu não consigo lembrar. Então, o timpânico, que é tipo como se fosse... Não sei se vocês vão... Ah, tá aqui meu microfone. Deixa eu tentar fazer assim, ó. O timpânico, ele é tipo oco. Vocês conseguem escutar? Quando eu bato na mão.
Deixa eu voltar. Vocês conseguem ouvir ou não? Peraí, deixa eu desligar aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui pra falar, ver vocês. Quer dizer, vocês me verem, né? Tá. Vou colocar bem aqui pra ver se vocês conseguem ouvir. É tipo assim, ó. Vocês vão ouvir tipo um barulho oco. Consegue ouvir? Não dá pra ouvir muito bem porque isso aqui não é bem oco, né, gente? É osso, né? Mas é como se fosse, assim, um barulho que ele é oco. A gente chama de timpânico, né? Então, provavelmente, quando eu for... que esse paciente ele tá com a constipação intestinal, esse barulho ele não vai ser timpânico, né? Porque não está vazio. Ele está completamente, né? Ali, cheio, né? Ali do bolo fecal. Então, através disso também a gente consegue, né, fazer aí esse diagnóstico. E aí, quais são as complicações que eu posso estar tendo, né, com esse paciente com a constipação intestinal? A elevação, né, da pressão, causando aí a hipertensão arterial, a impactação fecal e as hemorroidas ou fissuras. Aqui eu coloquei mais ou menos para vocês verem, né? As hemorroidas, elas podem ocorrer ali, né, que são ali como se fosse... Como é que eu vou falar com palavras mais fáceis? É como se fosse ali não é a obstrução, mas como se fosse estourasse, né, assim, pequenos vasos sanguíneos ali da parte, né, ali do reto para o ânus, né? E aí a gente pode estar acontecendo também do lado de fora, né? E aí também as fissuras devido à força, né? Imagina só ali, né, aquele cocô seco, né? Que você tá ali fazendo toda a força do mundo para que ele seja eliminado. E aí você vai acontecer ali uma fissura, né? Porque ali, por aquele canal, é para passar ali de uma forma, né? Como vem ali o bolo, né? De uma forma ali mais úmida, né? E aí, o que a gente vai estar fazendo? Mamãe, o papai me empurrou. Tá bom, faça silêncio que a mamãe tá em aula, tá? Senta aqui, fica bem caladinha. Então, continuando. E aí, o que a gente vai estar fazendo, né? Se essa pessoa estiver fazendo uso de laxante, né? Ela vai ter que fazer aí a interrupção, porque tem pessoas, né? Quando tem constipação intestinal, isso aí é a longo prazo, né? Então, ela já tá ali com essa constipação, vamos dizer assim, né? A vida inteira dela convivendo com isso, né? Então, às vezes, ela faz ali o uso de laxativos e aí chega um determinado ponto que não faz mais efeito. Então, a gente vai pedir, né, que ocorra ali essa interrupção, vai estar fazendo aí uma dieta rica, né, em fibras para aumentar ali a ingestão de líquidos também, né, para poder ajudar aí nessa eliminação. E aí, o que a gente vai estar fazendo na unidade, né? Muitas vezes o médico ele vai estar prescrevendo no prontuário e tem muito, gente, ali, principalmente na UPA, né? Quando eu estava ali na UPA, tem muito ali prescrição de paciente que vai só mesmo para ele fazer o enema, né? Eu chamo de flit enema, mas o nomezinho é só enema mesmo. É por causa da marca. Aqui tem flex, né? Então, como é que a gente faz, né? A gente pede o paciente ele ficar ali, né, em decúbito lateral. E aí a gente vai inserir aqui, né? A moça tá fazendo aqui uma simulação. Mas geralmente é esse frasco, né? Que ele contém aqui um líquido. E a gente vai estar injetando esse líquido ali pelo ânus, né, para que ele vá para o reto e ele ajude ali a fazer esse processo de defecação. Às vezes, né, quando a gente vai injetando esse líquido, o paciente ele já vai, né, automaticamente ali fazendo cocô. Alguns, filha, vai lá no seu pai, vai. Você tá me atrapalhando, vai lá, pega o seu cartão, vai lá. Desculpa, gente. Continuando. E aí, e às vezes também o paciente ele consegue, né, ali se conter, e aí ele vai, e quando tá dando aquela vontade, né, ele pede para ir ao banheiro. A gente coloca, né, ali uma fralda, porque pode ocorrer aí, né, uma emergência, e aí dá tudo certo. E aí, gente, né, os cuidados de enfermagem quais são, né? Informar esse paciente, né, sobre a alimentação, sobre ali a questão de ingerir líquidos, né? Mudar essa alimentação dele, a questão dos laxões, como a gente falou, né, para ele estar fazendo ali a interrupção desse uso. E aí eu sei que, né, na verdade eu queria, né, que as pessoas tivessem a consciência
que isso aqui é muito sério, né? Muito vergonhoso. Imagina o paciente que ele vai até a unidade, porque ocorre mesmo, sabe? Na realidade ocorre mesmo. Do paciente ele ir até o hospital, só, né, assim, parece uma coisa simples, mas, né, só quem passa sabe, né? Então a gente não pode medir a dor do outro pela nossa. Então é ali um pouco constrangedor. Então a gente vai sempre deixar o nosso paciente muito à vontade, conversar com ele sobre o procedimento, avisar, né, quando for ali inserir o enema, fazer tudo ali, né, conversando e deixando esse paciente à vontade, né, dando esse suporte tanto físico quanto emocional para ele, né, porque não, com certeza não é fácil para ele estar ali, né, mas ele vai porque é uma necessidade. E aí, né, depois aí da constipação, temos a diarreia. E o que é a diarreia, né? Às vezes a pessoa ela faz um cocô líquido e ela já se diz que está com diarreia, mas não. Para ser considerada diarreia, a gente vai ter que ter no mínimo 3 episódios, né, ali dessas fezes amolecidas. E aí também aqui, né, mais de 200 gramas por dia e uma consistência aí alterada. E aí quais são os sinais e sintomas, né? Uma frequência aumentada, aquela cãibra abdominal, né, que a gente sente ali, né, quem já teve aí um episódio de diarreia, uma dor, né, uma cólica mesmo ali abdominal, distensão, né, ruídos intestinais, vai ter anorexia e sede. Como eu falei para vocês, né, quando a gente tem esses episódios diarreicos ou das êmeses, a gente vai ter perca não apenas de comida, mas de eletrólitos, de minerais que fazem, né, parte aí da nossa hidratação, da nossa questão, toda a questão metabólica, né? Então, a gente vai estar sempre tentando, né, reidratar o nosso paciente. E esse paciente, ele pode ter complicações como arritmia cardíaca por conta da baixa de potássio, que é exatamente o que ele perde ali durante esses episódios, né, de diarreia, oligúria, fraqueza muscular, parestesia, hipotensão, anorexia e sonolência. E aí, tem aqui o alerta, né? As fezes líquidas são características da doença do intestino delgado, enquanto fezes semissólidas estão associadas mais frequentemente aos distúrbios do colo. Fezes volumosas e gordurosas sugerem má absorção intestinal. E a presença de muco, né, como eu falei para vocês, que parece assim, catarro mesmo, né? E pus denota enterite ou colite inflamatória. Gotas de óleo que caem na água do vaso sanitário são quase sempre diagnóstico de insuficiência pancreática. Às vezes tem um medicamento que a gente toma, até para colesterol, que daí quando você vai, né, fazer ali cocô, você consegue ver mesmo assim a gordura, né? A diarreia noturna pode ser a manifestação de neuropatia diabética. Então, como eu falei para vocês, né? Nem tudo é tão simples quanto parece, né? Aí, através das fezes, a gente consegue descobrir, né, várias hipóteses aí diagnósticas, né, que podem estar levando a uma intervenção precoce. E aí, quais são os tratamentos para a diarreia? Controlar os sintomas, prevenir as complicações, aumentar a ingestão de líquido e eletrólitos, né? Aí, né, se a pessoa estiver no hospital, né, a gente vai estar fazendo aí a reidratação através do soro, né? Pedir para que esse paciente levar, né, se ele não conseguir ali se movimentar, água para ele, uso de medicamentos, ingestão de alimentos simples, né, e fazer o uso de sucos constipantes como limão. Aí cuidados de enfermagem, né, anotação da frequência, aspecto e volume das fezes, acompanhar e administrar a medicação prescrita e observar aí os sinais de complicações. Eu coloquei aqui uma imagenzinha, né, aqui das fezes, ó, pedaços separados ou duros, como amendoim, forma de salsicha mais segmentada. Aqui todos os tipos, né, aqui das fezes. Aí a êmese, né, que é o vômito, é bem a questão do tratamento, né, é bem parecido aí com o de diarreia, né. A êmese aí é quando a gente come ou bebe demais, a comida pode ter sido aí, tanto a comida quanto a bebida, né, está ali deteriorada, né, estragada. E aí o nosso cérebro, que não é burrinho, né, que é bem esperto, ele toma ali uma partida de mandar uma ação para expulsar aquela bebida e aquele alimento que poderia, né, nos fazer mal. Então aí vem o vômito.
E aí são contrações da musculatura abdominal que pressionam o estômago, fazendo que o conteúdo estomacal suba pelo esôfago, saindo pela boca, né? Então é basicamente isso aí, o vômito, né? E aí o tratamento é aquele mesmo que eu falei pra vocês, né? A gente vai estar aí fazendo a reidratação, na questão da alimentação também, né? Fracionada, pobre, né? Aí em gordura, sendo menos ácida, tudo isso aí que a gente já falou, né? Verificar aí os sinais vitais, porque esse paciente também ele pode ter aí a hipotensão que pode levar ele, né, ao choque hipovolêmico. Então é bem semelhante, né, ao da diarreia. E aí aqui ao final eu coloquei para vocês, né, os termos técnicos aí do sistema digestório, né? Alguns que a gente até mencionou durante aí a aula, afagia, disfagia, né? E que a gente falou, né? Deixa eu ver, da êmese, né? Que foi o vômito. Cadê? A gente falou também, né? Sobre, cadê? A hematemese, né? Que é o vômito com sangue. E aí aqui tem vários, né? Esse aqui é só um resumo dos termos técnicos que temos aí no sistema digestório, só para vocês se atualizarem, né? Porque ali durante o cotidiano hospitalar, a gente não vai falar o nome, né, comum, e sim o técnico. Então, para a gente já ir, né, se atualizando. E essas são nossas referências, e foi essa a nossa aula de hoje.